Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, um áudio, na verdade, da Simpatizem. Aqui você vai encontrar um espaço dedicado ao bem-estar espiritual e emocional. Aqui compartilhamos orações, simpatias, mensagens inspiradoras e conteúdos que fortalecem sua conexão interior e com o divino. Que nesse dia maravilhoso, que Deus nos abençoe, que a nossa semana seja abençoada, nossa família protegida, que possamos aprender um pouquinho mais com o Mestre, colocar em prática as suas ações. O tema de hoje é saia do vitimismo. Nossa, Rô, como assim? Sim, um tema muito legal. E aqui, nesse canal, eu trago muitas vivências minhas. Todos os vídeos, que eu estou planejando, eles são baseados em momentos que eu vivi e que eu tive ali a sabedoria, né? Eu acredito que muito do espiritual, né? Muito dos espíritos de luz que me acompanham, assim eu espero, me mostrando que, opa, nem tudo é, é pelo jeito que eu estou vendo, né? Existem outras maneiras de enxergar e vivenciar a mesma situação. Então, o tema de hoje é: saia do vitimismo. Quantas vezes nós nos colocamos como vítimas de uma situação? Isso no geral, tá, gente? Às vezes somos, às vezes sim, acabamos sendo, de certa forma, prejudicados por outras pessoas. Mas o que nós temos que levar no nosso coração é como viver isso, mas principalmente usar isso como escada para sair desse sentimento de vitimismo, de sofrimento, de autopiedade, que às vezes a autopiedade é bom, se perdoar é muito importante. Nós estamos vivendo aí uma geração que tem muita dificuldade de se perdoar. E aí cria-se a depressão, a ansiedade por culpas que elas estão carregando, que muitas vezes nem é delas. Mas o vitimismo, se colocar nessa situação onde você sempre é o coitado, você sempre é o sofredor, ó Deus, né, que nem meu pai fala daquele desenho, ó Deus, ó Senhor, que azar. Será? Será que realmente estamos sendo vítimas? Será que realmente nós não colaboramos para que aquela situação acontecesse? E mesmo que não, por que ficar remoendo e mastigando esses sentimentos que só vão trazer coisas ruins para nós, pensamentos ruins, né? Vou falar de um momento meu, vou usar como exemplo, como eu disse anteriormente. Falo muito sobre mim, como que eu enxerguei em algum momento de outra maneira para aliviar o peso do coração, né? Ontem eu tive um momento de extrapolação. Aconteceu uma situação aqui em casa, né? Eu percebi ali um certo regresso financeiro da minha parte, tá? Eu e meu marido, nós contribuímos, ele contribui muito mais do que eu sou dona de casa, eu contribuo aí com outras atividades, eu faço doce, eu faço faxina, eu faço o que é possível, né? Porque a gente tem uma filha pequena e decidimos que nesse primeiro momento eu vou ficar aqui cuidando dela. Mas eu não queria ficar sem fazer nada, eu queria de alguma forma estar ali ajudando, mostrando que fosse com R$ 1, eu estou ajudando ele. E aí, gente, aconteceu que eu percebi aí uma perda, um problema financeiro por consequência minha de uma ação que eu tive. Isso me deixou muito desesperada, muito desesperada. O aniversário da minha filha tá chegando, já começou a brotar na minha cabeça o que eu fiz de errado, por que tudo só acontece comigo,
tudo que é de ruim acontece comigo. E isso ficou na minha cabeça, e quando meu marido percebeu, né, ele percebeu ali que eu estava ficando estranho, ele foi conversar comigo. E aí, nesse momento, eu comecei a chorar, porque eu sou chorona, super chorona. Eu comecei a chorar e a falar coisas muito ruins de mim mesma. Eu comecei a falar que eu era um lixo, que eu era uma péssima mãe, que eu era uma péssima esposa, que eu era uma péssima filha, que as pessoas tinham razão, que eu estava fazendo coisas erradas, porque aquilo só acontecia comigo. Meu marido ficou me olhando, enquanto eu chorava, enquanto eu gritava, enquanto eu ficava brava, brava com Deus, brava com a situação, brava comigo. E ele ficou me olhando. Depois de um tempo, depois que eu, coloquei tudo pra fora, ele olhou pra mim e falou: "É sério? É sério que isso aqui, esse pinguinho, um acontecimento que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, te desestabilizou desse jeito? Em que momento você é uma péssima mãe, uma péssima esposa, uma péssima filha? Onde você ouviu isso?" Ele, com toda a calma dele, falando isso pra mim. E eu tentei retrucar, porque o vitimista, eu falo por mim, eu sou vitimista. Eu tentei retrucar. Por quê? Porque só acontecia comigo. Eu devo ter sido uma pessoa muito ruim. Eu devo ser uma pessoa muito ruim. Ele, o que tem a ver? O que tem a ver você ser bom ou ruim? Uma situação que pode acontecer com qualquer pessoa. Um problema financeiro pode acontecer com qualquer pessoa. E aí, ele ficou conversando comigo. Ele conversando comigo, eu lembrei, durante a terapia, eu faço terapia, a minha psicóloga já tinha conversado comigo muito sobre isso, sobre como eu me sentia tão acuada, tão vitimizada, tão fechada, enclausurada. E aí ela falou assim: "Rosângela, um dia eu também ela falou, eu também faço terapia, e um dia conversando com uma amiga minha, não foi nem, amigos terapeutas, a gente estava ali numa conversa de amigos. E era assim, uma colega, ela falou assim, eu nem gostava tanto dessa pessoa, né? Pra falar a verdade, eu nem gostava. Mas ela falou uma coisa que fez muito sentido e que doeu, mas fez muito sentido. E ela falou assim: nós só nos sentimos vítimas das situações o tempo todo, de situações que estão fora do nosso controle, quando a gente tem pena de nós mesmos. E do mesmo jeito que ela levou um tapa, eu também tomei um tapa naquela hora. Ter pena de nós mesmos. Como que nos colocamos numa situação onde nos sentimos dó de nós mesmos? E eu faço isso constantemente. É um trabalho mental, é um trabalho de toda hora tentar recuperar. Ontem, graças a Deus, eu tive meu marido para prestar esse apoio. E o vitimismo é isso. É uma pena, uma dó que a gente tem da gente. Só que será? Será que a gente devia ter tanta pena e tanta dó da gente? Será que é o sentimento que nós devíamos ter? Nós não temos tantas qualidades. Não existe, gente. Eu sempre ouvi isso. Graças a Deus, na minha família, eu tenho isso sem toda razão. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Logo, você não é um poço de falhas, né? Você também pode não ser a perfeição, mas você não é um poço de falhas. Estamos todos aqui em aprendizado. Então, por que essa pena? Por que esse sofrimento desnecessário? Por que pegar uma situação tão pequena de um mundo material e extrapolar para outras situações da vida que não tem nada a ver com o eu fiz? Me chamando de lixo, me subjugando. Sendo que eu sei que tem coisas que eu sou boa.
E eu devia valorizar isso. Eu devia olhar com esses olhos mais caridosos para mim mesma. Um olhar de mais compaixão comigo mesma. Dito isso, eu também lembrei durante essa conversa com meu marido uma série que eu assisti e eu não vou lembrar, tá? Eu sou péssima para lembrar. Se eu lembrar, eu juro que alguém comentar aqui embaixo, eu vou tentar trazer para vocês. Mas na série, eu achei bem legal que ele falava assim, o personagem, ele falava assim: quando eu ajudo o outro, eu não tenho tempo de sentir pena de mim. Isso acendeu um alerta na minha cabeça. Quando eu me predisponho a resolver um problema de outra pessoa, eu não tenho tempo. Não tenho tempo de ficar ali sofrendo no meu mundinho. E às vezes, ajudando a outra pessoa, eu penso em soluções para ajudar a mim mesma. Então, vamos parar com o vitimismo. E isso, ó, sempre uma dica. A palavra, ela é sempre para quem está mais perto. No meu caso, essa palavra é para mim. Primeiro para mim, depois para vocês. Porque a minha boca está mais perto dos meus ouvidos. Então eu tô falando muito para mim. Parar com esse vitimismo, com esse sofrimento. Depois de conversar com meu marido, eu tinha várias tarefas que eu fiquei adiando aqui do canal mesmo. Eu fiquei adiando, colocando coisas de casa, coisas de filho na frente, sendo que eu podia muito bem ter feito as tarefas do canal. E aí passou aí o final de semana, fomos deitar, eu tava assistindo uma série, e aí quando deu por volta de 11 e pouco, tava bem silencioso, eu falei, quer saber? Eu não vou ficar aqui chorando porque eu perdi tanto, não. Eu vou levantar e vou conquistar aquele tanto e mais, e mais, e mais, porque eu tenho capacidade. E eu levantei e eu fui trabalhar. Fiquei até 3 e pouco, 4 horas da manhã trabalhando. Ai, Rô, você dormiu, está cansada? Eu estou até agora acordada. E de verdade, eu não estou sentindo um pingo de cansaço até então, né? Mas quem sabe daqui a pouco. Porque eu estou me sentindo tão satisfeita de ter realizado algo que eu teria que ter feito há muito tempo. E eu sempre faço isso, dessa mania de ficar adiando, aí vem um problema, aí eu choro, me vitimizo e não faço o que tem que ser feito. Então, vamos parar. Vamos nos olhar com esse olhar de caridoso e principalmente com um olhar de força. Nós somos fortes, nós somos filhos de um ser supremo e superior. Ele não trouxe ninguém nessa terra para sofrer. Ele trouxe as pessoas para aprender a conviver, a amar, a respeitar, a caridade, quantas vezes for necessário. Deus é tão bom que Ele nos permite voltar e vir várias e várias e várias vezes e aprender várias e várias e várias vezes. Isso para mim é o que eu mais amo dentro da doutrina que eu sigo. Eu já falei aqui que se a palavra me toca o coração, não importa se é de pastor, se é do Buda, se é do padre, não me importa. Mas eu sigo uma religião, a que me deixa mais confortável, como eu falei. As religiões é um grupo onde você vai se sentir mais confortável com aquelas ideias. Então, dentro do que eu escolhi para mim, saber que esse Deus me dá oportunidades de voltar e aprender e fazer de novo, e errar e fazer de novo, isso me deixa bem. Isso não quer dizer que eu tenho que atrasar minha evolução, mas que me deixa mais confortável em viver certas situações. Eu vivi meu choro ontem, eu vivi o meu drama, eu vivi a minha raiva, mas eu também vivi a minha resignação. Eu vivi um momento de contato com meu marido, de uma conversa muito gostosa e de muito aprendizado para os dois lados. E principalmente o levantar, o agir, o buscar, o ir atrás do que eu tinha que fazer para mudar aquela situação. Então vamos parar de nos vitimizar. Vamos viver até esse momento, mas usar ele como degrau para ser melhor para nós mesmos. Nos amar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Logo, você tem que se amar primeiro para poder amar o outro. É o primeiro princípio.
na verdade o segundo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Finalizando agora esse nosso papo muito legal, é uma experiência que eu gostei muito de trazer, queria muito falar sobre isso. Vamos para a nossa prece, né? A prece de hoje, fechando os nossos olhos, nos ajeitando aí aonde a gente estiver, seja dentro de um ônibus, na cadeira, até em pé mesmo, acalmando o nosso coração, né? Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus para que sempre que nos sentirmos assim, mal, vitimizados, sofredores, angustiados, que tenha sempre um espírito amigo no plano espiritual para nos acolher, mas principalmente que tenha um espírito aqui conosco, no meu caso foi meu marido, mas que tenha um amigo, um marido, um pai, uma mãe, um filho, uma pessoa que te ame e te mostre os seus valores. Quando nós não conseguirmos enxergar os nossos valores, que tenham pessoas que saibam mostrar para a gente o nosso valor. E agradecer a Deus por essas pessoas na nossa vida. Agradecer a Deus por nos permitir conviver com pessoas que também têm suas falhas, que também têm os seus problemas, mas que olham a gente com um olhar caridoso, de amor e de respeito e nos tira daquele poço, nos tira daquela angústia, nos mostra quem nós realmente somos, filhos de Deus, amados. Que nosso dia seja abençoado, que tudo que a gente fizer tenha a bênção e a compreensão do divino, que Nossa Senhora cubra-nos com teu manto, que os olhos do mal não nos vejam, os espíritos de luz nos abençoem, guiem os nossos caminhos, nos orixás nos protejam. Que assim seja, graças a Deus. Muito legal esse papo de hoje. E venho avisar vocês que o nosso e-book já está na plataforma. O e-book, o livro secreto das orações de proteção. São várias orações. O que eu achei mais legal que a gente conseguiu fazer nesse e-book é trazer explicações de onde vem essa oração, o porquê fazer ela, onde fazer, né? Eu acho isso muito legal, a estrutura que a gente deu, não são só as orações, né? Não são só aquela rima ditada. Sim, são orientações mesmo, né? Mantras com explicações do porquê fazer e como fazer. Bem legal tá o nosso e-book e também temos o nosso audiobook. Nós coletamos as principais orações e estamos recitando no nosso audiobook. Às vezes está no transporte, às vezes está aí, que nem eu, dona de casa, coloca ali para ouvir uma oração, vai, né, enquanto faz aquela atividade, vai tirando a cabeça das coisas ruins. Às vezes a gente está fazendo as coisas e está só pensando em coisa ruim. Não, vamos parar com isso. Se não tem como pensar em coisa boa, coloca uma oração para ouvir. E aí começa a sentir aquela energia e eu tenho certeza que o astral ele colabora, a sua casa, o seu mente começa a mudar. Graças ao que você está ouvindo e ao que você está vendo. É muito importante a gente saber o que nós consumimos de informação, seja na televisão, internet, rede social, porque isso afeta muito a espiritualidade, afeta muito o nosso ambiente e o nosso emocional. Então tá bem legal esse audiobook. Temos uma promoção na compra do e-book, o audiobook, na mesma compra, o audiobook sai com 50% de desconto. Tá bom, pessoal? Que Deus os abençoe, traga aí muita felicidade, né, para vocês. Seja uma semana abençoada, cheia de coisas boas e que vocês superem a vocês mesmos. Saiam do vitimismo e se superem na sua vida e conquiste os seus milagres e conquiste os seus desejos, porque existe alguém, um ser superior, que só quer o nosso melhor e está só esperando a gente dar aquele primeiro passo. Fiquem todos com Deus, que assim seja. Tchau, tchau, galera.